Salve Maria! Neste dia 3 de agosto de 2026, eu vou concluir a leitura do livro do profeta Zacarias, os capítulos 13 e 14, e vou ler o livro de Malaquias, que são 3 capítulos. Naquele dia jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e suas impurezas. Naquele dia, oráculo do Senhor, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos. Não se falará mais deles. Expulsarei os falsos profetas e todo espírito impuro. Se alguém intentar ainda dar um oráculo, seu pai e sua mãe que o geraram o repreenderão. Vais morrer, porque dizes mentira em nome do Senhor. E quando ele proferir os seus oráculos, eles mesmos, seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas, e não mais se cobrirão com um manto de peles para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, mas lavrador, e possuo terras desde a minha juventude. Se alguém lhe disser: que ferimentos são esses em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos. Responderá ele: espada, levanta-te contra o pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados, e 1/3 subsistirá. Mas farei passar este terço pelo fogo. Irei purificá-los, como se purifica a prata. Irei prová-lo, como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome. Eu o ouvirei e direi: este é o meu povo. E ele responderá: o Senhor é o meu Deus. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão divididos no meio de ti. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém. A cidade será atacada e tomada. As casas serão destruídas, as mulheres violadas. Metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações. Ele combaterá como sabe fazer em tempo de guerra. Naquele dia, os seus pés se apoiarão no Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, para o lado do Oriente. E o monte se dividirá em 2 pelo meio, do Oriente ao Ocidente, formando assim um grande vale. Uma metade de monte se afastará para o norte, a outra para o sul. Fugireis pelo vale aberto entre as montanhas, porque este vale se prolongará até o lugar do julgamento. E fugireis como fugistes do terremoto no tempo de Osias, rei de Judá. Então aparecerá o Senhor vosso Deus, com todos os seus santos. Naquele dia não haverá frio nem gelo, será um dia contínuo, conhecido somente do Senhor, e não haverá sucessão de dia e de noite, e a noite será clara. Naquele dia jorrará água corrente de Jerusalém, metade para o mar do nascente e metade para o mar do poente. Jorrará tanto no verão como no inverno. O Senhor reinará sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será o único Deus, e só o seu nome será invocado. Toda a terra será aplanada, desde Gabaá até Remon, ao sul de Jerusalém. Jerusalém ocupará o seu lugar, e dominará desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta do ângulo, e desde a torre de Hananel, até os lagares do rei. Habitarão nela e não haverá mais interdito. Jerusalém estará verdadeiramente em segurança. Eis a praga com que o Senhor vai ferir todos os povos que atacaram Jerusalém. Apodrecerá sua carne, estando eles ainda de pé. Seus olhos apodrecerão dentro de suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá dentro da boca. Naquele dia, o Senhor semeará o pânico no meio deles,
de sorte que se atacarão mutuamente e levantarão as mãos uns contra os outros. Também Judá combaterá em Jerusalém. As riquezas serão juntadas de todas as nações vizinhas, ouro, prato e vestes em grande quantidade. Cavalos, mulos, camelos, jumentos e todo animal que se encontrar nos campos serão feridos com a mesma praga. Os que restarem de todas as nações que tiverem atacado Jerusalém virão todos os anos adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Toda e qualquer família da terra que não subir a Jerusalém para adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, não receberá chuva. Se a família do Egito não subir nem vier, não haverá chuva para ela, mas será ferida com a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que não subirem a Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do Egito, como também de toda nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se escreverá até mesmo nos chocalhos dos cavalos, consagrado ao Senhor. Os caldeirões ordinários do templo do Senhor serão consagrados, como as taças do altar. Todo caldeirão, todo em Jerusalém, como em Judá, será consagrado ao Senhor dos Exércitos. Todo aquele que vier oferecer sacrifícios poderá servir-se deles para cozinhar, e não haverá mais traficantes naqueles dias, na casa do Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Livro de Malaquias. Oráculo, palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro. Eu vos amei, diz o Senhor, e vós dizeis: em que nos amastes? Esaú não era, porventura, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó, e aborreci Esaú. Transformei suas montanhas em desertos solitários, e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que dissessem os edomitas: fomos destruídos, mas nos levantaremos de nossa ruína, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: que eles construam e eu destruirei. Sua terra será chamada terra da impiedade, povo contra qual irou-se o Senhor para sempre. Vereis isso com os vossos olhos e direis: o Senhor é grande, mesmo para além do território de Israel. Profanação do serviço do Senhor. O filho respeita seu pai e o servo seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome e dizeis: que desprezo temos tido por teu nome? Ofereceis sobre o altar alimentos impuros, e ousais dizer: em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisto? E se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador. Crês que lhes agradarias, que ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos: e de agora rogar a Deus que nos perdoe, tendo feito tudo isso com vossas próprias mãos. Ele nos ouvirá favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos: vá, antes que um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está manchada, o que nela se oferece é um alimento comum. E dizes ainda: ai que cansaço! E mostrais desprezo pelo altar. Trazeis o animal roubado, o coxo, o doente. Julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos? Diz o Senhor. Maldito seja o homem fraudulento que consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é temível entre as nações.
Legislatura matrimonial. A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem. Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição. Trocarei em maldições as vossas bênçãos. Aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito as minhas ordens. Eis que vou abater vosso braço, espalhar-vos esterco no rosto, o esterco de vossas festas, e sereis lançados contra ele. Então sabereis que fui eu que vos dei esta ordem, para que subsista o meu pacto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com Levi foi um pacto de vida e prosperidade, e também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome. E ele temeu-me, e sempre teve reverência por meu nome. Sua boca ensinou a verdade, e não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão, e afastou do mal grande número de homens. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina. Pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho reto, e fostes causa de muitos vacilarem na lei. Violastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu vos tornei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo, porque não guardastes os meus mandamentos, e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. Santidade do matrimônio. Acaso não é o mesmo o Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia. A abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo o culpado, o que testemunha e o que responde, e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Eis ainda outra maldade que cometeis: inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas, e não se compraz no que lhe apresentais com vossas mãos. E dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura não fez ele um só ser com carne e sopro de vida? E para que pendes este único ser, senão uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e não sejais infiéis. O dia do Senhor. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos, e perguntais: o quê? Nós o cansamos? Sim, porque dizeis: aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se compraz. Ou onde está Deus para julgar? Dízimos e ofertas. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refinam ouro e prata. Então, eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões, e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprimem a viúva e o órfão, que maltratam o estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto? Desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos, e não os guardastes.
Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis: mas voltar como? Pode o homem enganar a seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temo enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Justiça divina. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais: o que é que dissemos contra vós? Dissestes: é trabalho perdido servir a Deus, que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora temos por ditosos os arrogantes, e prosperam os que cometem iniquidades. Ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo. Assim falavam os que temem o Senhor, mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltitareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis os pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Profeta Elias, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel, no monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais, nem interdito a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus.